Falta apenas falar da função horária angular. Função horária angular. Para quem quiser ver depois. Se alguém quiser pegar o link e colocar no chat aí, vai ajudar bastante. Ó, quando a gente estuda o movimento retilíneo uniforme, a gente tem uma equação fixa que é bem facilzinho, né? Que é a equação do sorvete, que é uma função horária da posição. Ser função horária que depende do quê? Depende do tempo, né? Então aqui vai ser uma função que depende do tempo. Só que não vai ser do espaço, aqui vai ser do ângulo, né? Então a gente vai pegar, ó, o ômega, ele não é a variação angular pelo intervalo de tempo? Sim ou não? Sim, né? O que a gente vai fazer, ó? No lugar desse ômega, às vezes ele corrige sem precisar, né? O ômega você mantém. No lugar do delta θ, você vai colocar o quê? Variação angular. Então é ângulo final menos ângulo inicial. Isso aqui dividido por t menos t0. Aqui a gente faz aquele esqueminha de deixar mais fácil, né? Como assim deixar mais fácil? Começa a medir o seu tempo no zero. Então o tempo que tiver no seu cronômetro é o quê? É o tempo que passou, né? Então sempre começa a marcar no zero, que fica mais fácil. Aí você fazendo manipulações matemáticas, bem simples aqui, né? O t dividindo passa multiplicando, o θ0 que está subtraindo passa somando. Você fica com uma equação que é bem parecida com a do sorvete. Só que daí, né, a gente não está usando o S, a gente está usando o θ. Então, θ é igual a θ0 mais ômega vezes t. Você consegue perceber que é uma função do primeiro grau? Sim, né? Então, varia de maneira linear, né? Então, o ângulo varia de maneira linear com o tempo. A única diferença aqui com o movimento retilíneo é que aqui dá voltas, né? Então pode ser que você calcule um ângulo que dê mais de uma volta. Aí é só você dividir ali por uma volta, você vai calcular quantas voltas que aconteceram. Beleza? Eu vou fazer o exercício já com vocês. Beleza? Mas está aí a função horária angular. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Foi 1 horinha já, hein? Fala alguma coisa no chat, dá uma respiradinha. Já viu bastante coisa aí nessa live. Depois aí desses conceitos, aí a gente vai aplicar, tá? Então vou colocar os problemas de encontro, vou colocar ali o problema do relógio, aí a gente já dá uma avançada boa aí. Tranquilo, tudo certo, boa. Então, ó, quando a gente vai para problemas de encontro, a gente vai ter que analisar se vai ultrapassar, se não vai ultrapassar, enfim, né? Só que eu acho que antes de passar isso, eu já vou relembrar vocês um conceito que é muito importante, que é muito legal, que é o conceito de velocidade relativa. Aí fazendo mais uma propagandazinha aí, no meu canal, bem tranquilo até para alguém de humanas, no meu canal tem o primeiro vídeo que eu postei, é o que mais tem visualização até agora, que assim, eu fiz, cara, o mais didático possível que alguém pode ser, aquele problema do barco, sabe? Que se vai atravessar a linha reta, se vai fazer uma hipotenusa. Aquele exercício é uns que tem a maior porcentagem de erro quando aparece, tá? Depois, se você tiver dificuldade em problemas daquele tipo, assiste aquele vídeo lá, tá? Eu cortei ele, eu peguei só a parte importante e assim, tá muito legal, tá bem massa de entender mesmo. Mas assim, ó, rapidamente, o que é velocidade relativa? Você tem um carrinho A aqui com uma certa velocidade VA e você tem um carrinho B aqui com uma certa velocidade VB. Beleza, o que vai acontecer? Ó, vou colocar números aqui. Se eu falar que o A está se movendo a 20, sem unidade mesmo, tá? E o B está se movendo a 10, você
consegue concordar comigo que o A ele está 10 mais rápido que o B? Sim ou não? Então, esse tanto que ele tem mais rápido é o que a gente chama de velocidade relativa. Tá, eu poderia dar esse conceito e já começar. Só que, vamos aprofundar nesse conceito? Quer entender de verdade? Então, ó, o A ir a 20 e o B ir a 10 não é uma situação que é equivalente, que pode ser substituída por o A ir a 10 e o B ficar o quê? Parado? Sim ou não? É isso, você tem que entender isso. O A ir 20, o B ir 10 é a mesma coisa de o A ir a 10 e eu deixei o B parado. Só que aí você concorda comigo que agora fica mais fácil de trabalhar, porque não tem dois em movimento, tem apenas um, e trabalhar com um é muito mais fácil que trabalhar com dois, né? É por isso que, olha só, vamos andar a física inteira? O que você faz na força resultante? Soma as forças, para quê? Para ficar mais fácil. O que você faz com aquele monte de resistor? Faz o equivalente, série, paralelo, mista, para quê? Para ficar mais fácil. Né? Então a gente às vezes faz a transformação para ter uma informação só, porque daí é mais fácil fazer conta, é mais fácil analisar. Então a velocidade relativa, quando você coloca assim, a velocidade do A em relação ao B, isso é o B estando parado e o A tendo o movimento resultante, o movimento equivalente. E é sempre nessa ordem. Então se em algum momento aparecer assim para você, ó, velocidade do C x. O que é isso? Velocidade do C em relação ao x, ou seja, é o C em movimento e é o x parado. É sempre o movimento total para o primeiro e o segundo parado, tá? Sempre dessa forma. Mas vamos fazer a definição aqui, daí fica mais fácil de entender. Deixa eu apagar esses aqui. Aí, agora fica melhor. Você vê as ferramentas como vão evoluindo, né? É isso mesmo, Pierre. É composição de movimentos mesmo. Composição de movimentos. Então, ó, como que funciona aqui? A gente vai calcular a velocidade do A em relação ao B, né? Vamos deixar aqui sempre na mesma direção. Tá lá no aquele vídeo que eu passei do barco, aí tem vetorialmente, definição bem certinha. Mas aqui, para o dia de hoje, pode ser a definição normal. Então, a velocidade do A em relação ao B é a velocidade do A menos a velocidade do B. VA menos o VB. A gente fez isso, né? Então, se o A estava a 20 e o B estava a 10, é a mesma coisa de ter 10 em relação ao outro. Só que aí, quando você faz menos, é porque os móveis têm o quê? O mesmo sentido. E você pode também ter uma velocidade do A em relação ao B, sendo VA mais VB, quando aí eles vão se ajudar, né? Quando você tem sentido oposto. Quando você tem sentido oposto. Beleza? Então, subtrai mesmo sentido e soma quando for sentido oposto. Fechou. Feito isso, agora fica muito mais fácil de entender. Vamos para probleminhas de encontro? Olha só. Mais fácil que isso é impossível, tá? Não tem como deixar mais fácil que isso daqui. Imagina, eu vou colocar algumas situações, tá? De novo, você não vai decorar a equação pronta. Você vai olhar para o desenho e pensando na relativa você vai resolver. Porque olha só, imagina que o A tem aqui uma certa velocidade. Aí, a mesma equação seria para o ômega, tá? Então, o ômega do A em relação ao B é ômega do A menos ômega do B, se for o mesmo sentido, e se for sentido oposto, aí você soma. Mesma coisa, só que daí aplicada para o ômega daí, tá? Você vai escrever aqui na frente, ômega AB igual a ômega do A menos ômega do B, e a de baixo a mesma coisa. Então, você tem aqui o A com um certo ômega, e você tem aqui o B com um certo ômega também. Né? Agora, olha só o que vai acontecer, né? Se eu falar para vocês que o ômega do A é maior que o ômega do B, você concorda comigo que o A vai encontrar o B em algum momento? Sim ou não? Sim. Se o B tivesse parado, o encontro seria aqui.
Mas como o B está se movimentando, enquanto vai ser, pode ser aqui, pode demorar uma volta, enfim, né? Eles vão se encontrar em algum ponto. E é isso que a gente quer saber. Então, como que você vai fazer? Você vai olhar para a figura e você vai pensar, ao invés de trabalhar com 2 corpos, eu posso trabalhar com apenas um, né? Aí, o que eu posso fazer? Eu vou medir o ângulo que existe entre eles, né? Então, aqui tem um certo ângulo θ, ó, que é o ângulo medido entre eles. E vai aplicando isso já para relógio, né? Porque o relógio é mais fácil, porque ele já tem posições fixas ali, você já vai fazer a transformação. Mas olha só, aqui você vai calcular a velocidade do A em relação ao B. Como eu coloquei que eles têm mesmo sentido, você faz o ômega do A menos o ômega do B. Certo ou não certo? Sim, ômega do A menos ômega do B. Só que, agora que vem o conceito, você parou o B, né? Você fez uma situação equivalente. Com o B parado, você concorda que o A, andando esse θ, esse ângulo aqui, já vai achar o B? Então, a variação angular é o que está no desenho, é o que apareceu aqui. Acabou. O que você faz? Definição. Ômega é delta θ por delta t. Você achou o ômega, você vai usar o relativo. O desenho vai te mostrar o delta θ. Você calcula o intervalo de tempo. Acabou, você resolveu um problema que seria bem complicado, né? Montando as funções horárias, você montou de maneira mais fácil. Professor, mas eles não vão se encontrar uma vez só, né? Não vão se encontrar uma vez só. Só que, olha, aí que tá. Se você entendeu o conceito, agora você responde sozinho. Porque assim, o B tá parado, né? Se o A andou isso aqui, qual encontro foi esse? Foi o primeiro. Mas e se o A der mais uma volta? Que encontro foi esse? Foi o segundo. Então assim, ó, quando você usa θ, só θ, foi o primeiro encontro. Sim ou não? Sim. Quando você usa θ mais uma volta, aí você pode usar graus, né, se você estiver usando contra graus, mas geralmente é radiano, né? Mais 2π, ou seja, isso aqui é o quê? Segundo encontro. E assim por diante. Né? Então, a cada volta que aquele carinha dá mais em relação ao outro, foi mais um encontro que eles fizeram. Aí você calculou o tempo, aí agora que você tem que usar o conceito de novo. Porque, ó, o B não está parado, de fato. Né? O tempo é o mesmo, sim. Agora você vai pegar esse tempo que você achou e você vai jogar nas equações do A e do B para encontrar o que aconteceu de fato. Então, acha o tempo transformando o seu movimento, né, para um só em movimento, e depois você volta para a situação real. Igualzinho você faz lá no sorvete. Igualzinho você faz lá no sorvete. Vamos fazer alguns probleminhas? Bora lá. Vou fazer o do relógio, tá? Vou fazer o do relógio e depois a gente faz aquele do João e da Maria. Combinados? Tranquilo? Pessoal, eu pretendo ir até umas 7h40. Tá, eu pretendo ir até umas 7h40, 1h40 de live, como se fosse uma aula de específica mesmo, tá? Às vezes eu vou parando para você dar uma respirada, tá? Depois você fala alguma coisa no chat, pra gente dar uma descansadinha também. Tomar um tererê. Beleza, então vamos lá, exemplos, ó. Vamos pegar uma hora que já foi. Se você tiver um relógio aí e quiser fazer a experiência, legal, né? Você vai mexendo ali, tira a pilha dele, vai mexendo para ver se bate. E com certeza vai bater. Olha só, o relógio é bom porque as velocidades são sempre as mesmas. Então imagine que eu pegue, sei lá, vamos pegar um horário... vamos pegar agora, ó, 7 horas, né? Deu 7 e pouquinho agora. E eu quero que vocês olhem depois, na hora que for esse instante, eu quero que vocês olhem se estão juntos ou não. Então imagina, você tem lá 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Imagine que eu comece, ó, exatamente 7 horas. Então você tem aqui o ponteiro das horas e você tem aqui o ponteiro dos minutos, né? Então, ó, o vermelhozinho aqui, ponteiro das horas, e esse maiorzinho aqui, ponteiro dos minutos. O problema do relógio é legal porque os ângulos são fixos, né? Porque, ó, você não tem 360 graus em uma volta inteira, que são 12 horas, né? Você vai dividir por 12.
Ou seja, cada hora, né, são 12 graus ali por hora de movimento. Então, cada hora que passa aqui, ó, cada arco entre horas equivale a 30 graus. Beleza? Que ponteiro que é mais rápido? Das horas ou dos minutos? Coloca no chat pra mim aí. Que ponteiro que é mais rápido? E além de colocar isso, coloca no chat pra mim. Quanto tempo o ponteiro dos minutos demora para dar uma volta inteira? E quanto tempo o ponteiro das horas demora para dar uma volta inteira? Por favor. Que ponteiro é mais rápido e qual que é o tempo que eles demoram para dar uma volta inteira? Minutos, boa. Além disso, boa, gente. Obrigado pela participação. Sensacional. Vocês concordam comigo que o ponteiro dos minutos demora 1 hora para dar uma volta? E vocês concordam comigo que o ponteiro das horas demora 12 horas para dar uma volta? Sim ou não? Isso. Boa. Perfeito, gente. Muito obrigado. Então, olha só. Eu vou calcular o ômega do ponteiro dos minutos, que é o mais rápido, e o ômega do ponteiro das horas. E para facilitar a vida de vocês, eu vou usar em graus, tá? Pode usar graus? No SI não é. Se ele perguntasse quanto que é de fato, você ia usar radiano. Só que para facilitar, para você fazer conta da hora que você quiser, vamos usar graus. Então, ó, não é variação do ângulo pelo tempo? Então, ó, 360 graus, que é uma volta. Só que o ponteiro dos minutos demora o quê? 1 hora. E o ponteiro das horas? 12. Então, ó, o ômega dos minutos vai dar 360 graus por hora. E o ômega da hora vai dar 360 por 2, já foi feito, né? Dá 30 graus por hora. Pronto. Só daí, perceba o seguinte, né? Você está usando graus por hora, né? Então, o seu ângulo vai sair em graus e o seu tempo vai sair em horas. Seja condizente, seja coerente daí. O que a gente vai fazer? Ao invés de trabalhar com 2 ponteiros, trabalhe com um só, né? Para isso, você vai ter que fazer um relativo. Então, ó, ômega MH. Como que a gente lê isso? Ponteiro dos minutos em relação ao ponteiro das horas. Minutos em relação às horas. Quem que vai ser? Vai ser 360 menos 30. Ou seja, o ômega relativo fica 330 graus por hora. Fica graus por hora. Beleza. Aí agora, ó, por isso que eu falei que não é de decorar, é de você olhar para o desenho, né? Você não parou o ponteiro das horas? A pergunta é, quanto de ângulo que o ponteiro dos minutos vai ter que andar para encontrar o ponteiro das horas? Eu quero que eles fiquem juntos, exatamente na mesma posição. Cada hora, ó, não é 30 graus? Sim ou não? Do 12 até o 7 são quantas horas? 7. Então vai dar quanto? 210 graus. Né? Então a variação angular para esse caso que eu acabei de criar, você pode criar qualquer um, tá? Cria qualquer um aí você. A variação angular para esse caso é de 210 graus. Acabou. Conceito, o ômega é delta θ por delta t. No lugar do ômega você coloca 330. No lugar do ângulo você coloca 210, dividido pelo intervalo de tempo. Agora, ó, vai demorar um pouquinho porque dá o delay, mas tem problema. Coloca no chat para mim quanto que vai dar esse intervalo de tempo. Faz a continha aí, por favor. Que eu quero que vocês aprendam a transformar também, tá? Quanto que vai dar esse intervalo de tempo? Cara, tem um delay de... eu vou chutar abaixo. Deve ter uns... quase 30 segundos de delay, tá? Enquanto eu falo para chegar na transmissão.
tá? Então eu fico um tempo parado aqui porque eu estou esperando a resposta, tá? Isso é uma coisa que eu vou ter que ver se dá para melhorar, beleza? Porque eu estou olhando aqui, eu estou olhando outro computador, né? Então vai demorar um pouquinho. Então a Giovana colocou a resposta já pronta, né? Então, ó, se você faz a conta ali de 210 dividido por 330, isso aqui dá 0,6363. Só que lembra que a gente tinha combinado, né, que a gente usou graus e hora, então isso aqui sai em quê? Isso aqui sai em hora. Além disso, agora eu vou transformar, né? O que eu posso fazer? Multiplicar isso aqui por 60, para que saia em minutos. Então, se você faz 0,6363 vezes 60, vai dar 38,18. O que? Minutos. Só que ainda como tem vírgula 18, pelo amor de Deus, 0,18 não é 18 segundos, tá? Você vai ter que fazer mais uma regrinha de 3, ó. Se fosse um inteiro, né? Se fosse 1 minuto inteiro, seria 60 segundos. Mas não é 1 minuto inteiro, é 0,18. Isso aqui equivale a x. Então você vai vir aqui e você vai calcular. 0,18 vezes 60, a gente tem 10 segundos aí aproximadamente. Então eu quero que vocês olhem no relógio, tira uma foto, posta lá no Insta e me marca. Na hora que for 19 horas, 38 minutos, 10 segundos. Mostra pra mim como que vai estar esse relógio. Beleza? 19 horas, 38 minutos e 10 segundos. Fechou. Fizemos aí então um de relógio, né? Você pode aplicar aí, ó, para a hora que você quiser, tá? Para a hora que você quiser, para o problema que ele perguntar, mas você faz dessa forma. A matemática tem uma equaçãozinha pronta, eu não gosto de equação pronta, né? Eu gosto de pensar e chegar nas conclusões, né? Mais uma equação pronta vai ficando cada vez mais difícil de lembrar. E conforme combinado,